Bom, em relação à análise, eu utilizo basicamente esse site, né, o TradingView, mas eu vou mostrar primeiro aqui essa plataforma que eu fiz. Eu utilizei algumas tecnologias da minha skill como desenvolvedor e utilizei IA também para auxiliar. No caso, eu programo com essa IDE aqui, a gente chama de IDE, né, quem é desenvolvedor, que é o Visual Studio Code, né, ou VS Code. E aí eu criei esse site utilizando basicamente como regras, né, esses dois livros. E também alguns outros conhecimentos que eu já havia adquirido, tanto na consultoria, como também com outros materiais que eu acabei aprendendo. Esse aqui é o livro Trading with Intermarket Analysis, do John J. Murphy. E esse outro é o Currency Trading and Intermarket Analysis, que é de Ashraf Leite. São dois autores internacionais, eu traduzi os livros e eles têm algumas diferenças, né, apesar de tratarem da mesma teoria, que é de análise intermarket, mas esse daqui ele é um pouco mais voltado para longo prazo, né? Então eu peguei mais como embasamento teórico, juntando com o que eu já havia aprendido. Então essa plataforma eu criei, né, desenvolvi ela utilizando React, TypeScript, GitHub para fazer versionamento de código, né? E utilizei Next, Tailwind também. Na verdade, Tailwind deu um probleminha, então eu coloquei o Styled Components, que basicamente um framework para CSS, né, para estilização de, de página. Né? E aí ele tem, assim, aqui eu coloquei uma integração com IA, onde eu consigo um briefing diário, né, para poder, por exemplo, quando eu clico aqui, ele faz uma consulta nas APIs, né, nos bancos de dados, de algumas ferramentas que eu tenho, de alguns sites que disponibilizam, por exemplo, resumo de calendário econômico, faz uma curadoria de notícias, né, que trazem para mim aqui o resumo de algumas informações, né, tanto de contexto econômico, geopolítico, entre outros. Eu também utilizo, né, os sites mais conhecidos como o investing.com, então, mas a título de criar uma ferramenta para tanto me auxiliar como também para o meu portfólio como desenvolvedor, eu criei essa ferramenta. Aqui ele faz uma análise de força de moedas, né, dos pares, só que o problema no momento é que alguns dados estão vindo com atraso. Isso devido a eu estar no, nessa plataforma, eu coloquei APIs gratuitos, né? Até pelo custo tal, de contratar APIs que sejam pagas, aí acaba que tem dado atraso. Né? Isso aqui eu preciso ajustar melhor para poder adaptar a consulta de APIs a buscar o dado mais recente. Por exemplo, se eu tenho 5 APIs, aqui eu estou usando a do Yahoo Finance. Né? Daqui, a fonte das informações do Yahoo Finance. Eu coloquei com um botão de forçar a atualização, mas nem sempre ele atualiza no mesmo momento e eu já percebi que em finais de semana esse retorno de dados fica um pouco mais lento. Basicamente, aqui, por exemplo, nem está vindo dado. Ele aqui veio a cotação, mas aqui ele não está vindo cotação nenhuma. Por isso que está dando aqui uma curva de juros com valor igual a esse. Está dando errado. Mas isso aí eu preciso tentar talvez colocar mais alguma API que forneça os dados de maneira mais urgente. Antes estava funcionando melhor. Aqui eu coloquei uma ferramenta de contexto, né? E aí
como é que funciona esse conjunto de regras aqui? Eu, usando aqueles livros, eu criei esse conjunto de regras aqui. Isso aqui é basicamente um resumo de regras que eu criei. Por exemplo, o mercado num contexto de crescimento, ele está com os rendimentos de 2 e 10 anos dos Estados Unidos subindo, o ouro pode estar caindo ou de lado e commodities subindo, né, como o petróleo e cobre. Né? Mas tudo isso aqui é mais como uma referência, não é que eu vou congelar essas informações e fixar isso aqui na mente, é mais como para me situar. Digamos que tem um conjunto de regras assim, onde, é claro, a gente vai acabar adaptando alguma coisa ou outra para um momento, né? Então, tratando de análise, eu sempre parto primeiro desses ativos aqui. Depois de muito verificar, eu também uso uma outra listagem aqui, principalmente esses que eu acho interessante, são os, os títulos de moeda, que é o título de euro futuro, no caso não os títulos, né? São os índices, né? Dessas moedas, então eu utilizo tanto eles, mas assim, gosto de resumir mais com essa análise aqui desses daqui para baixo. No caso, o rendimento dos títulos de 2 anos, 10, o ouro, o índice do dólar, cobre, petróleo Brent, a bolsa e o VIX. Basicamente, eu traço daqui o o meu racional de operação, com o contexto macro que eu vou utilizar para operar. Um contexto que tem sempre assim, dado bastante certo é o de estresse monetário. Ele é muito urgente, normalmente o mercado reage muito rápido a ele. Esse daqui eu tenho notado que ele é um pouco mais lento e geralmente dá bons trades em dólar australiano contra o iene, né? Também contra o dólar neozelandês, tal, assim, comprando o dólar neozelandês ou o dólar australiano, quando o mercado está mostrando um contexto de crescimento. Mas o que tem a reação mais rápida geralmente é o contexto ali de estresse monetário. Quando o mercado ele meio que se assusta, então ele acaba fugindo aí para moedas consideradas safe haven, né, como são as mais seguras. Né? O, o franco suíço, que ele é um pouco mais intermediário, é uma moeda segura, mais neutra, muito, digamos assim, atrelada ao ouro, né? Mas também o iene e o dólar. Né? O dólar tem um pouco mais de contextos ali complicados, vai avaliar muito a economia americana, como é que ela tá girando, mas uma moeda que é importante tanto para financiamento quanto para segurança é o iene, né? Muito utilizado como moeda de segurança. Então, normalmente quando o mercado estressa muito, principalmente quando eu vejo o, os títulos caindo e o dólar, o ouro subindo muito, quando eu vejo o mercado estressado em geral, eu acabo tentando correr para o vender esses pares aqui. Principalmente eles são muito sensíveis a esse tipo de oscilação. Às vezes eu vejo também com o, o SDJPY, acaba tendo uma agressividade muito grande, principalmente no início da sessão de top. Então, esses pares eu gosto muito de operar nesses horários, principalmente quando, durante o dia ali na sessão de Londres e na sessão de Nova York, o mercado tenha ficado um pouco estressado e tenha tido um ambiente um pouco pessimista.
eu normalmente inicio aguardando primeiro a reação da bolsa de Tóquio. Se eu ver o Nikkei ali caindo, normalmente eu já vendo esse par aqui, ou então principalmente esses dois aqui. Recentemente eles subiram bastante, né? Nesse, nesse mês, até não, eu estava analisando aqui, já partindo aí para o contexto macro atual. Como a gente já sabe, tem toda essa questão do conflito entre Estados Unidos e Irã. Está dando muita incerteza acerca de como vai ficar o preço do petróleo, né? Daqui para frente. O petróleo, inclusive, ele deu uma um pouco estagnada, mas aí fica com esses gaps aqui. Qualquer notícia ruim, qualquer ambiente mais pessimista já abre dia ali com um gap enorme, porque o ambiente é de apreensão. Bateu uma máxima aqui de US$ 120 recentemente. Eu vi uma notícia importante que a Alemanha ela está acreditando que o PIB dela deve dar uma retraída, né? Deve, isso também por causa de até insumos, por exemplo, gás natural não está chegando muito para eles. O petróleo, devido a esse estreito de Hormuz estar fechado, também não está chegando e a gente sabe que isso impacta na produção. Acaba que eles podem ter que subir os juros na zona do euro para tentar dar uma controlada e isso pode prejudicar para tentar evitar que a inflação de lá venha a crescer mais, né? Então, a gente já vê que isso vai impactar na produção, né? E aí cobre é utilizado para basicamente tudo em linha de produção na indústria. A gente já vê o cobre aqui há alguns dias dando uma estagnada, né? Já que há mais ou menos 10 dias depois ele ter disparado tanto assim. Inclusive a gente vê, existe uma certa correlação entre essa subida do cobre, o dólar australiano também, muito porque sempre, esses dois países aqui, eles sempre acabam exportando bastante para a China. Mas agora que o cobre já está dando uma estagnada, a gente já vê que nas duas moedas, a gente vê o dólar neozelandês, ele é sempre mais, eu vejo ele mais estressado do que o dólar australiano. Geralmente ele é o que sofre mais. Então já vemos aqueles mais laterais nessa região, na mesma época em que o dólar, o cobre começou a ficar lateral, né? E aqui vejo que a bolsa também subiu recentemente. Isso também tem muita relação com a temporada de balanço que tem sido positiva, né? Recentemente. Temos visto bons resultados aí, a Tesla anunciou um resultado muito bom e o boom de IA continua empolgando os investidores, né? Mas a gente vê, por exemplo, o VIX, ele deu uma cedida há um tempo atrás, aí tinha batido índices altíssimos, né? E agora, ali no início do conflito, a gente sabe que o mercado ele vai precificando esse, vai precificando aquele conflito e mesmo no sentido da guerra da Ucrânia, no começo lá era um Deus nos acuda no mercado, uma tensão enorme, mas depois o mercado vai precificando, vai se readequando àquela situação. Claro que o investidor ele vai esperar a vaca ir para o brejo para tomar decisões, então assim, o mercado vai se realocando, vai fazendo novos acordos, vai se adaptando àquela situação, para não ser apanhado de calça curta, digamos assim. Então, a gente já vê o VIX dando uma arrefecida, ele agora está mais estável nos últimos dias. Então, com a boa temporada de balanços, veio espaço para o mercado dar uma expandida aí, está perto de máximas históricas. Então, nos últimos dias a gente tem visto essa estagnada. Essa semana aí não, pelo menos no, no que se refere à tomada de risco, né? Bolsa, o, o petróleo e o cobre, a gente vê uma estagnada, né?
O petróleo ele vai ficar nessa oscilação aqui porque enquanto aquela região do Oriente Médio não se acalmar, ele vai ficar na volatilidade absurda. Então, não vejo como isso aqui venha mudar. Né? Então, assim, por enquanto, o que eu tomaria de decisão seria algo mais pontual. Quando eu observasse, por exemplo, notícias que venham gerar alguma atenção, que não tenham sido precificadas ainda, eu tentaria me alocar principalmente no dólar, que eu tenho visto, apesar dele ter dado essa queda, eu vejo que ele sempre tem tido uma reação, também porque a economia dos Estados Unidos, mesmo com um conflito militar, ela tem se mostrado resiliente, então eu faria a abertura de algumas posições aqui no dólar, dependendo da situação, mas buscaria também algo um pouco mais neutro, que seria o iene, dependendo aí do, do desenrolar das coisas. A gente sabe que vai ter aí calendário econômico mais para frente, né? No momento eu não vejo posições assim que eu abriria se fosse realizar alguma operação hoje. Talvez se o mercado se decidisse agora por uma posição mais pessimista, eu aguardasse ele sair dessa região aqui, a gente está no gráfico de 4 horas, ele sair de uma região aqui, né, de essa região lateral, e começasse a cair, eu acredito que o mercado talvez viesse, o iene tentasse recuperar espaço contra essas moedas de risco, né, contra o, o iene. Algumas vezes eu observo que o dólar neozelandês ele me parece mais como um proxy dólar, do dólar australiano. Né? E assim, aqui ele está querendo, né, ensaiar uma queda. Não consideraria uma queda ainda porque ele ainda vem fazendo topos de fundos ascendentes. Então esse fundo aqui ele pode não representar absolutamente nada. Mas a verdade é que desde o dia 22 aqui, ele já vem, depois da máxima lá, já vem com 2 dias, aí 3 dias de queda. Então, caso ele perca essa mínima aqui, ultrapasse essa mínima, né, forma um pivô de baixo aqui, pode ser que isso seja um sinal para que as moedas de risco venham começar a cair. Então, eu aguardaria o mercado passar desse fundo aqui, né, e poderia tentar, pelo menos em um curto prazo, realizar alguma operação, tanto no dólar neozelandês quanto no dólar australiano, caso esse movimento se refletisse aqui. E caso alguma notícia não seja muito boa, pelo que eu vi aí, o ambiente de tensão continua no Estreito de Hormuz e isso pode impulsionar o petróleo a continuar aqui numa subida. Ele deu um gap de baixa aqui, mas isso pode voltar a crescer. A gente vê que aqui ainda nessa mesma semana ele já tinha batido US$ 107 de novo. Então, sempre que isso acontece, impacta muito também no iene, porque o petróleo, como o Japão é um país pobre em petróleo, ele acaba se prejudicando muito quando o petróleo sobe, então o iene acaba caindo bastante. Então, aqui nesse caso, pode acontecer um trade não positivo, né? Pode ser que ele venha romper esse topo aqui, talvez, e aqui ele voltar a subir. Não porque está sendo positivo para o mercado, não exatamente por isso, mas mais pela fraqueza do iene frente ao petróleo, já que impacta muito. Então, por enquanto, eu não vejo aqui uma operação que eu faria. Houve toda essa. Isso se eu fosse tomar uma decisão hoje. Há uns dias atrás, realmente houve essa subida, né, puxada aí também pelo ambiente de otimismo no mercado americano. Aqui a gente já vê, talvez, essa notícia da Alemanha aí de uma possível retração na economia. A gente já vê que pode estar impactando um pouco no,
no ambiente deles, né? Vejo aqui que o euro não tá demonstrando muita confiança, já vem aí durante a semana inteira entrando em queda, então, inclusive ele abriu até com um gap de baixo aqui pequeno, cobriu esse gap, mas voltou a cair. Então, é um momento no inteiro delicado, né? Eu observaria um trade que eu buscaria fazer no momento seria aguardar se o que é que se diz aí nesse final de semana, se vai haver uma rodada de negociações. Estava para haver estão tentando trazer os Estados Unidos para a mesa de negociação para ver se eles conseguem mais acordos, mas Trump está meio irredutível em alguns pontos, então não está sendo fácil. Se essa situação ela degringolar, digamos assim, isso pode fazer com que o petróleo ele venha buscar as máximas de novo, e aí com certeza o iene vai ser impactado. Então, eu procuraria ver se existe, se isso, o que é que eu faria? Se for esse cenário de petróleo querendo voltar a subir, isso vai gerar algum impacto ali para enfraquecer o iene. Para buscar mais um embasamento, eu aguardaria um, mais resultados de temporada de balanços de bolsas. Os resultados agora do começo da semana, né, de começo do mês dos Estados Unidos, aí vem PMI, vem payroll, para ver como é que a economia americana segue reagindo. Se ela demonstrar força, então o ambiente de otimismo ele pode continuar, fica aquele calafrio na espinha, mas pode continuar. Então, eu acredito que eu poderia operar até na, na compra, aguardar aqui para saber se o mercado ele dessa estagnação aqui que ele vem passando, se ele daria continuidade nesse movimento de alta que ele vinha fazendo, né, de longo prazo, e aí tentar buscar nessa semana operações de compra. Apesar do ambiente tenso, pode ser que, como a economia americana, que é um grande consumidor, segue forte, pode ser que dê a opção de compra aqui. Então, é o que eu aguardaria. Se o mercado realmente romper essa tendência aqui de curto prazo, aqui, tendência semanal aí de tendência lateral, e os resultados econômicos aí vierem mostrando uma resiliência da economia americana, eu tentaria, nesses ativos aqui de risco, realizar alguma compra. Euro, por enquanto, eu não realizaria nenhuma operação, a não ser que eu visse uma força do dólar americano, para ir tentar vendas. Porque se eles estão lá, principalmente a Alemanha, que é o motor da economia europeia, se eles estão acreditando que, devido a essa dificuldade de obter insumos, e assim tentando controlar os preços, né, com medo de inflação, eles vão provavelmente reduzir ali produção, significa que o euro pode demonstrar um período de fraqueza aí. E aí o dólar tentar recuperar esse espaço que ele vem perdendo aí desde o mês de março, né, vem, subiu aí da casa de 1,14 para 1,18, então pode ser que o dólar venha tentar nas próximas semanas recuperar mais espaço. Então, eu aguardaria para tentar nesses aqui são pares aí que meio que são proxies de risco, né? O CAD JPY é um par que ele se torna promissor com isso porque ele é altamente ligado com o petróleo, né? O Canadá ele é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, então eu acredito que nesses três pares aqui, dependendo da situação que vai se desenrolar essa semana, de situação geopolítica, se impactar no preço do petróleo, esses três pares aqui eles podem dar um bom resultado aí de compra. Então, esse aí é parte de um racional que eu teria, tá? Infelizmente, aqui minha plataforma tem que fazer alguns ajustes por eu estar utilizando recursos gratuitos. O site em si ele funciona perfeitamente, né?
Eu posso selecionar aqui, digamos, qualquer um desses pares aqui ele responde. Está tudo funcional, né? Dentro daquilo que eu havia estipulado. Aqui eu vou rodar um backtest que ele vai calcular. Tal. O site em si ele funciona, né? Aqui ele puxa o site o gráfico do TradingView, né? Eu coloquei a API do TradingView também. Aqui ele calcula para mim, segundo os, os trades que o sistema ele identificou, né? Ele teria aí um total de 51% de vitórias, digamos assim. O melhor trade ele teve aí 282 pips de alta, o pior teve 179 de queda. Ele identificou aí total 45 trades em um espaço aí de 4 meses, 5 meses aproximadamente. Só nesse par aqui, o KJPY. Então, assim, eu não estou utilizando muito essa ferramenta devido a esse problema, mas dentro do meu operacional aqui, eu procuro sempre fazer esses passos. Eu analiso principalmente esses 8 ativos, para tentar identificar um contexto macro. Para mim, esse contexto hoje ele está um pouco indefinido, apesar de nas últimas semanas o mercado está tem tido uma grande subida. Nos últimos dias aí, né, essa semana, ele tem demonstrado um pouco mais de indecisão. A gente vê essa subida aqui nos títulos. Eu considero isso aqui como até sendo algo positivo, devido ao dólar estar, o ouro está caindo um pouco. Dólar subindo, ele sempre representa um pouco de risco, né? Então, eu, quando eu vejo o índice do dólar subindo junto com os títulos, eu já fico um pouco, mesmo que o ouro esteja caindo, eu fico um pouco ressabiado se eu não ver movimentos de alta aqui agressivos no pelo menos nessas duas commodities, né? No cobre e no petróleo. Se eu ver os dois subindo, mesmo com o dólar subindo, que é um pouco difícil de ver, mas se eu ver o dólar subindo e essas duas commodities subindo, eu posso buscar algum trade de risco comprando esses ativos aqui, né? Esses pares. Mas se eu ver que essas duas commodities elas estão aqui meio que de lado, eu ou caindo eu já não opero buscando risco. Eu vou buscar talvez uma compra no franco suíço ou no iene, ou então fico aguardando. Até porque não operar também é operar. Então, esses dias aí eu diria que eu, na próxima semana, segunda-feira, por exemplo, eu não abriria nenhuma posição. A não ser que o mercado entrasse num ambiente aí de caos, piora realmente o sentimento, e aí eu procuraria as moedas de proteção. Mas, por enquanto, eu aguardaria, e só se o mercado tivesse aí boas notícias na economia americana é que eu tentaria realizar alguma compra nesses pares aqui, buscando aí alguma, claro que vendo aqui as commodities talvez subindo, né? Petróleo subindo, quem sabe se o cobre aqui der uma reagida, vendo uma economia americana aquecida, aí eu buscaria alguma compra. Tá? É isso.